Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, 15 de janeiro de 2023, estamos aí no segundo domingo do tempo comum, pedindo a Deus que abençoe e ilumine a todos nós, nos dê paz e alegria. O evangelho que nós temos é de João, capítulo 1, versículos de 29 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecendo sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, nosso querido Alceu Amoroso Lima, que nasceu em 1893 e morreu em 1983, dizia: a primeira condição para ser alguma coisa é não querer ser tudo ao mesmo tempo. A primeira condição para ser alguma coisa é não querer ser tudo ao mesmo tempo. Nós vivemos numa fase da vida, da humanidade, em que a comunicação se tornou muito importante e ao mesmo tempo muito extensiva, muito ausente. E é no meio dessa comunicação, nesse mundo, desse universo que nós temos, é que a gente vai construindo a nossa experiência de fé. É que a gente vai descobrindo a presença de Deus na medida que nós nos colocamos nesta jornada, nos colocamos nesse caminho, o caminho de ser batizado e viver um Espírito de Deus, no Espírito de Deus, que nos leva a dar um propósito, um sentido para a nossa vida. Até porque viver é sempre algo muito difícil, muito cansativo, muito desafiador. A gente não tem controle da vida, né? Nós somos o único animal livre e ao mesmo tempo devemos ter 5% da nossa liberdade. O resto não temos liberdade. A gente não tem liberdade de controlar o nosso corpo, o funcionamento do nosso corpo. Ele estraga, ele fica doente, ele pode não funcionar mais, então a gente não tem muita segurança na vida e ao mesmo tempo, como a gente sabe que vive e sabe que morre, a gente não quer deixar de viver. Mas como não podemos ficar aqui eternamente nesse mundo, e também não seria o caso, afinal, o que você tem como sentido para a vida não é só viver, mas é conviver. É a velha história. Alguém que pede para viver eternamente, mas esqueceu de pedir também a eterna juventude. Com o passar do tempo, todas as pessoas que davam sentido para a vida foram sumindo e 300 anos depois essa pessoa está numa grade dentro de uma gaiola pedindo que a única coisa que ela quer na vida é ela morrer. Porque as pessoas com quem dava sentido para a vida, elas não existem mais. Elas vão sumindo, desaparecendo. E por isso que a gente busca esse encontro com Deus, a gente busca essa experiência de fé em Deus, alimentando a nossa vida para que a gente, na atenção à palavra de Deus, a gente perceba que a vida não é só isso, a vida é um pouco mais. Porque uma das grandes perguntas, às vezes, que nós fazemos, mas a vida é só isso? Não tem mais nada? É só esse cotidiano, esse levantar, cumprir tarefa, cumprir horários, ganhar dinheiro para gastar e conviver com algumas pessoas. É só isso que é viver? Estar nesse mundo é só isso? Se for só isso, tá bom, né? Melhor chegar um tempo, a gente tem que partir mesmo para dar vaga para quem está chegando e não fez as mesmas experiências que a gente fez. O evangelho que nós temos é o testemunho de João Batista apresentado pelo evangelista João.
O João Batista é aquele que tem a missão de nascer de uma mulher humilhada, envergonhada, sua mãe, uma idosa estéril, que Deus olha e dá uma missão a ele, que é anunciar a chegada do Messias. Por isso João Batista é um homem do deserto, é um homem que está no Rio Jordão, é um homem que sabe que tem que anunciar a chegada de alguém maior do que ele. E durante um tempo Jesus foi discípulo de João, mas no momento em que João Batista batiza Jesus, ele vê a ação de Deus ali, a pomba como o Espírito Santo descendo sobre ele, permanecendo nele, porque a partir daí Jesus será conduzido ao deserto para ser tentado. É interessante que quem conduz Jesus ao deserto é o Espírito de Deus. O deserto, a experiência das tentações no deserto significa a vida terrena de Jesus, que é a nossa vida também terrena, são as tentações da nossa vida constantemente, o tempo todo e a vida toda. E agora é João Batista que dá o testemunho, viu? O João Batista que diz mais ou menos quem é Jesus e começa a apresentar Jesus. O evangelho começa: João viu Jesus aproximar-se dele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que esta frase? Cordeiro é o animal sacrificado na saída do Egito em direção à terra prometida e na entrada no deserto. É a Páscoa. Eu não sei dizer se é verdade, mas o cordeiro é o único animal que, ao perceber que vai morrer, ele não tem uma reação violenta, ele não reage violentamente, ele fica parado e derrama uma lágrima, e espera a morte passivamente. Sabe que vai morrer, mas não reage. Todos os outros animais, perto da morte, da iminência da morte, têm uma reação violenta. Foge, corre, pula, agride, ataca. Cordeiro parece que é um animal que não isso. E por que isso? Porque é um cordeiro que é sacrificado para a remissão dos pecados da humanidade. É um animal sacrificado para poder pedir a Deus perdão dos nossos pecados. É um animal que é sacrificado para agradar a Deus e pedir a Deus que perdoe. Por isso João diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado da humanidade. Por isso Jesus é esse novo ser que dá a vida com lágrimas, com sangue, para os nossos pecados serem perdoados, ou para tirar os pecados nossos. E é interessante que não é só pecado de indivíduo, né? É o pecado do mundo, né? Quando a gente fala de pecado do mundo, eu não estou falando dos meus pecadinhos, eu estou falando de um mundo que tem um pecado grande. Um pecado de desigualdade, um pecado de guerra, um pecado de corrupção, um pecado de exploração, um pecado de genocídio. É um mundo que tem seus pecados. Os pecados do mundo que são os nossos pecados também. É o mundo que vai destruindo a vida. É o mundo que vai destruindo povos. É o mundo que vai condenando Deus à morte. Por isso João apresenta Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João continua dizendo e vai apresentando Jesus no discurso de João, o evangelista. O primeiro é a posição hierárquica. Depois de mim vem um homem que passou à minha frente porque existia antes de mim. João apresenta Jesus, que é o Cordeiro de Deus, e diz: é dele que eu estou falando. Depois de mim vem alguém muito maior do que eu, porque existia antes de mim. Lembrando que João Batista já se manifesta no ventre materno, na visitação de Nossa Senhora a Isabel. Ali, João Batista pula no ventre materno e o Espírito Santo está com ele. Apresentando já em Maria, trazemos o Salvador. Então existia antes de mim, e vai vir depois de mim, e é muito maior do que eu. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado em Israel. E o testemunho de João é fazer memória do batizado de Jesus. O testemunho de João é lembrar o batizado de Jesus. Eu estive presente no batismo dele. E eu vi que o Espírito Santo desceu e permaneceu nele, não saiu dele. E ao mesmo tempo, Deus dizendo: eis o meu filho em quem encontro todo o meu agrado. É Deus apresentando ali no batismo de Jesus, através de João, e lembrando que o Espírito só se manifesta depois que Jesus sai da água.
Isso querendo dizer que o batismo de João Batista está encerrado, saiu da água, está encerrado o batismo, aí que a Santíssima Trindade se manifesta. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo está em Jesus e Deus fala com a sua própria voz quem é Ele. Por isso cabe a cada um de nós, às vezes, pensar o que nós entendemos por Cordeiro de Deus. Hoje nós temos um João Batista que tem consciência, ele é maior do que eu. Ele que dá a vida para perdoar nossos pecados. E a gente daria a vida para quê, né? É uma grande questão, né? Você seria capaz de morrer por qual causa? Por qual motivo? Por quem? Quem? Viu? As mães dizem que é pelos filhos, né? Mas elas são tão possessivas que eu não sei se isso é verdade, não. Mas peçamos a Deus que ilumine a todos nós. Que a gente consiga, gente que dê testemunho da presença de Jesus no nosso meio, que tire os nossos pecados, ilumine a nossa vida, nos faça construir uma mentalidade, um olhar mais esperançoso. Que tenhamos o brilho da fé presente no olhar de cada um de nós e o desejo de ter um coração muito próximo ao coração de Deus, para que a vida seja um dom de Deus e que a gente consiga fazer o melhor possível dentro do tempo que nós temos, das realidades e das condições históricas em que vivemos. Um abraço e até mais.